galerinha, meu nome é Renan, você é o professor de Química 3 de vocês. Bom, de Química 3 vocês vão ver a Química Orgânica. Então, nada como na Química, começar por aquela historiazinha básica. Então, senta aí, fica tranquilo, que vem com um pouquinho de história. Aí é o seguinte, o que é a Química Orgânica? Hoje em dia, quando se fala a palavra orgânica, a galera pensa mais naquela alface orgânica, né? Que é livre de agrotóxicos. Mas a palavra orgânica não é bem assim não, né? Até porque uma alface inorgânica seria uma alface meio de papel. Então, o que seria a palavra orgânica? Orgânica arremete a ser vivo, tá? Então, lá nos primórdios, tá? A química orgânica era a química dos seres vivos, tá? Então os compostos orgânicos eram aqueles compostos que só eram encontrados em seres vivos. Aí é o seguinte, Berzelius, tá? Foi um cientista que ele criou a teoria da força vital, tá? E o que seria essa teoria da força vital? Todo composto orgânico só poderia ser encontrado ou produzido em seres vivos. Ou seja, em laboratório, você não conseguiria sintetizar ou produzir um composto orgânico, somente destrinchando aí um ser vivo, beleza? Só que veio aí, tá, o discípulo do Berzelius, o Euler, tá? Aí ele acabou, como tudo na ciência é um acaso, né? É à toa que quando surge o acaso vem o porquê, aí a gente vai descobrir o porquê disso tudo. Mas é o seguinte, o Euler, da síntese de Euler, tá? Ele fez a seguinte reação: cianato de amônio, tá? Esse símbolozinho, esse deltazinho aqui significa aquecimento, ou seja, com aquecimento ele produziu ureia. Mas o que o Euler queria com isso? Na verdade ele não queria isso, tá? Ele colocou para reagir cianato de chumbo junto com hidróxido de amônio. Ele queria, na verdade, era produzir o cianato de amônio. O problema é que quando você pega o cianato de amônio e aquece, você transforma ele em ureia. Aí ele, peraí, tava fazendo a reaçãozinha lá, tranquilo, viu esse composto não é o cianato de amônio não. Aí ele fez uma análise e descobriu que era ureia. Aí, opa, peraí, ureia? Ureia? Ureia, urina? Ih, isso é um composto orgânico. Foi a partir daí que, como um divisor de águas, começa a quebrar aí a tal da teoria da força vital. Porque é o seguinte, Berzelius dizia que todo composto orgânico não podia ser sintetizado, só se encontrava em ser vivo. E acabou que o Euler, por acaso, produziu um composto orgânico em laboratório. Então aí acabou a teoria da força vital. Beleza? Aí é o seguinte, Kekulé, tá? O Kekulé entra e diz que a química orgânica vai ser o quê? Estuda os compostos de carbono, tá? Alguns, como os derivados dos compostos de carbono, tá? Os derivados do carbono, tá? Só que é o seguinte, não são todos os compostos que têm carbono que são orgânicos, não. Mais pra frente a gente vai ver algum desses aí, beleza? Aí é o seguinte, já que a gente está falando do carbono, vamos começar a estudar um pouquinho mais aí o que é esse carbono, belezinha? Então vamos lá. Primeiro veremos aí os postulados de Kekulé. O cara falou que orgânica é o composto, estuda os compostos de carbono. Então ele estudou um pouco afinco esse carbono aí, tá? As classificações do carbono, a hibridização e os tipos de ligação que serão envolvidos aí, belezinha? Mas vamos lá, falei de Kekulé, ou Kekulé. Postulado de Kekulé.
Basicamente são umas regrinhas, tá? O primeiro postulado de Kekulé dizia o seguinte: o carbono é tetravalente. Tetra, daquele do Galvão, daquele meme do Galvão gritando tetra. Então, tetra é 4. Valência, aí no caso seria arremetendo ao número de elétrons que o carbono tem na camada de valência. Então, se ele é tetravalente, ele faria aí 4 ligações, beleza? Fazendo 4 ligações, a gente poderia ter a seguinte proposição. Eu tenho o carbono fazendo lá 4 ligações, beleza? Só que é o seguinte, essas 4 ligações, elas não ficam apenas dispostas desse jeito. Pode aparecer desse jeito também. Qual a diferença dos dois? Aqui eu digo que eu tenho 4 ligações simples, tá? Ou seja, ele se liga a 4 átomos diferentes, distintos. Já no segundo, eu tenho uma ligação dupla, tá? Essas ligações aqui vocês vão ver lá em ligações covalentes também. Aqui eu tenho uma ligação dupla e 2 ligações simples, belezinha? A outra oposição, tá? Seria o quê? Vamos lá. Eu ter aí 2 ligações duplas, tá? E uma última seria uma ligação tripla e uma simples, beleza? Então o carbono ele faz 4 ligações. Não importa como, ele tem que fazer 4. Nunca esqueça disso, beleza? Segundo postulado de Kekulé, as 4 ligações simples do carbono são equivalentes ou iguais. Como assim? Tenho 4 compostos aqui. Aí eu pergunto para vocês, são diferentes? E aí? Qual a diferença entre eles? Ah, aqui o cloro está à direita, aqui o cloro está abaixo, à esquerda, acima. Ah, são diferentes, o cloro está mudando de posição. Aí que tá. É isso que o postulado de Kekulé quer dizer. Eu apenas troquei o cloro de lugar com o hidrogênio, mas isso não quer dizer que eu tenho um composto diferente, porque essas ligações são equivalentes. Um outro jeito de ver isso é basicamente, eu peguei a minha estrutura e rodei ela um pouquinho, beleza? É só uma outra perspectiva. Mas todas essas ligações são equivalentes. Lembrando que as 4 ligações simples do carbono. Não dá para chegar e falar que essa ligação aqui vai ser igual a outra. Bom, uma é dupla e outra é simples. Já tem diferença aí. Beleza? Próximo aí, terceiro e último postulado de Kekulé. Os carbonos se ligam entre si e formam cadeias, as famosas cadeias carbônicas, beleza? Aí você pode ter aí compostos orgânicos com um carbono apenas, 2, 3, 20, 50, cadeias com N quantidade de carbono. Ah, só o carbono forma cadeias? Não, existe silício também que forma cadeias, tá? Mas na química orgânica a gente foca no carbono. Beleza, galera? Só que aí, a gente está falando de carbono, 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 carbono. A gente vai ver algum outro elemento diferente de carbono na química orgânica? Vamos sim, tá? Na química orgânica, nós temos os compostos que vão ser o seguinte. É até uma dicasinha para ajudar a gravar aí. Seguinte. RONC. O que é esse RONC? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono. Beleza? Porque nessa sequenciazinha? Aí até um bizuzinho para quem ainda não está... para quem ainda não se acostumou com as ligações, é o seguinte. Hidrogênio, uma ligação. Oxigênio, 2. Nitrogênio, 3 ligações. Carbono fazendo 4 ligações. Além desses elementos aí, a gente vai encontrar enxofre, fósforo, beleza? Os halogênios, tá? Mas aí com o tempo a gente vai vendo cada um deles aí. Continuando. Primeiro jeito de classificar os carbonos são quanto ao número de átomos de carbonos ligados a ele. Beleza? Então você vai olhar para o carbono e vai ver quantos átomos de carbono estão ligados a ele. Primeira classificação, carbono primário.
se liga a um átomo de carbono apenas. Galera, a gente está falando aqui só em relação aos carbonos, tá? Não quer dizer que um carbono primário ele só vai estar ligado a um carbono, mais ninguém. O carbono faz 4 ligações, beleza? Mas para ele ser classificado como primário, o que me importa é que a um dos átomos que ele está ligado tem que ser um carbono. Apenas um carbono. Belezinha? Próxima classificação, carbono secundário. Secundário, SEC2, 2 átomos de carbono ligados a ele. Até aí sem mistério. Carbono terciário, TERC 3, 3 átomos de carbono ligados a ele. Carbono quaternário, se liga a 4 átomos de carbono. Bom, beleza. Primário 1, secundário 2, terciário 3, quaternário 4. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Digamos que eu tenha essa estrutura aqui. Como é que eu iria classificar ela quanto ao número de átomos de carbono ligados a ela? Bom, primeiro esse carboninho aqui. Quantos átomos de carbono ele está ligado? Bom, hidrogênio, 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 carbono. Tá, então esse carbono aqui ele é primário. Beleza? Segundo carbono aqui, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono. Opa, ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então esse aqui é secundário. Esse carboninho aqui, 1 átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. Então esse carbono aqui ele vai ser terciário. Ok? Desculpa. Esse átomo de carbono aqui agora, apenas 1. Então ele é primário. Ah, ele está ligado ao oxigênio. Não me interessa o oxigênio ou qualquer um que a gente considera como heteroátomo. Ou seja, átomo diferente de carbono. Beleza? Ele vai ser primário, porque ele só está ligado a 1 carbono. Próximo carbono aí. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 carbonos ligados a ele. Então ele vai ser quaternário. Beleza? O de cima, só há 1 carbono. Primário aí. O de baixo aqui, ele está ligado a um nitrogênio e a 1 carbono. Primário também. Show? Próximo carbono. A 1 carbono, então ele é primário também. Caramba, só tem primário. Nitrogênio e esse carbono aqui. Galera, ele está ligado a quantos átomos de carbono? Nenhum. Tá? E aí, o que você faz? Bom, seguinte. Importante pra caramba. Quando o carbono não estiver ligado a nenhum outro átomo de carbono, ele é considerado, classificado, melhor dizendo, como isolado, tá? Galera, não tem por que falar que um carbono é primário se ele não está ligado a carbono nenhum, beleza? Então, viu o carbono sozinho, ele é isolado. Uma estrutura bem simples para poder exemplificar isso aí é o famoso CH4. Um carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Composto orgânico, carbono ligado a nenhum outro átomo de carbono. Primário? Não. Carbono isolado. Beleza?